Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Sejam bem-vindos ao canal Amigos de Deus. Hoje nós vamos refletir a passagem que está em Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Peçamos primeiramente que o Espírito Santo venha nos encher, venha tocar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a palavra de Deus e guardar para o nosso dia. Venha Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pegar juntos, então, Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Aproximando-se, os discípulos perguntaram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas o que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: Certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração desse povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizmente os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a palavra de hoje fala sobre uma conversa dos discípulos perguntando a Jesus por que ele falava em parábolas. E ele explica para eles. E as parábolas, ali no caso, por exemplo, desse tempo, ele direcionava, então, como eu falei esses dias, ele direcionava para as pessoas trabalhadoras, as pessoas que conviviam ali com as ovelhas, conviviam ali com a planta, né? Ele ia fazendo parábolas que ficavam mais fácil dessas pessoas compreenderem o que Jesus queria passar, queria transmitir. Mas aqueles que eram os mestres da lei não compreendiam, não vivenciavam, não conviviam com os animais e plantas como essas pessoas, e eles não compreendiam. Eles não compreendiam essas parábolas que Jesus deixava. E Jesus falou, porque ele falava assim para que não pudessem compreender esses que tinham coração duro. Mas aqueles que abriam o coração para Deus, para Jesus, eles se convertiam. Como tem vários exemplos, várias pessoas que se converteram pela palavra de Jesus. Porque conseguiam compreender e guardar em seus corações. E assim que Jesus nos quer, Ele quer que nós guardemos em nosso coração tudo aquilo que nós ouvimos que vem da parte dele. Guardemos, mudemos de vida, transformemos, nos convertamos e buscamos esse Espírito Santo para compreender melhor aquilo que ele nos fala. Se formos somente com a nossa vontade, nossa carne, com o nosso ego, como fala aqui, não conseguiremos enxergar, não conseguiremos compreender se não colocarmos a vontade de Deus primeiramente, pedir primeiramente o Espírito Santo, para que Ele nos toque, Ele nos fortaleça e Ele revele para nós aquilo que muitas vezes nós não vemos com os nossos olhares da nossa carne.
mas somente com o nosso olhar espiritual, somente com a nossa alma nós conseguimos sentir a presença de Deus, nós conseguimos ouvir e compreender a sua palavra. Por isso também ele fala: felizes vós que ouvem e porque veem. Então nós temos a graça de ouvir a palavra de Deus, de ver a palavra de Deus, de ouvir, ver milagres que Deus conclui, que Deus faz. Já, com certeza, Deus já fez milagres na vida de cada um de nós. Às vezes acaba passando despercebido, acaba esquecendo, mas muitas vezes o milagre fica gravado em nossa mente. Oh, Deus me deu esse livramento, Deus me curou disso. Sem contar livramentos, que Deus nos livra de doença, Deus nos livra de acidentes todos os dias. Deus nos protege, Deus nos defende, mas nós muitas vezes não lembramos de nos voltar e agradecer a Deus por essa graça de ouvir, de ver as coisas que Ele nos dá, as coisas que Ele nos traz e nos apresenta. Que nós tenhamos essa fé viva, nós tenhamos esses ouvidos, esses olhos abertos para compreender e ver e ouvir as coisas que vêm do Senhor, as coisas que Deus quer nos levar, nos falar, para conduzir a nossa vida para o caminho de Deus, para o caminho correto. Não para os caminhos que nós desejamos, não para os caminhos que nós queremos, mas para os caminhos que Deus sabe que é o melhor para nós. Que possamos então a cada dia pedir: Senhor, que eu possa ouvir aquilo que Tu tens para mim, que eu possa ver, que eu possa compreender e que eu possa me aproximar de Ti cada vez mais, porque assim eu farei a Tua vontade, que eu tenho toda a certeza que a Tua vontade é o melhor para nossa vida, para minha vida. Porque hoje eu sei que meus planos, meus sonhos não se comparam aos Seus planos e aos Seus sonhos para a minha vida. Então, como aquela música do Frei Gilson, deixa Deus sonhar em ti. Que quando Deus sonha em ti, Deus sonha em mim, Deus realiza grandes coisas que nunca se passou em mente, em coração, nunca se foi visto algo tão grandioso que Deus tem planejado para a minha vida, para a sua vida. E somente nos abrindo, somente pedindo a vontade de Deus, somente acolhendo aquilo que Ele nos traz, aquilo que Ele nos fala, nós estaremos cada vez mais perto do sonho que Deus tem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado para você que viu esse vídeo até aqui. Deixe seu joinha, compartilhe para que essa mensagem, esse evangelho de hoje, possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe você.